Vamos lá, gente. Relação entre escalas termométricas. Bom, primeiro, antes da gente falar sobre isso aqui, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Pontos fixos fundamentais. O que são os pontos fixos fundamentais da água, que é o elementar para a gente aqui? A fusão do gelo, né, o momento em que o gelo vira água líquida ou que a água vira gelo. 0 Celsius, ou na escala Fahrenheit, 32 Fahrenheit, ou na escala Kelvin, 273 Kelvin. Ponto de ebulição. O ponto de ebulição, que é o ponto de vaporização, 100 Celsius, 100 Celsius, ou 273 Kelvin, ou 212 Fahrenheit. Legal? Tudo isso a uma pressão de 1 atm. Para quem não sabe, é a pressão ao nível do mar. Ao nível do mar. Legal. Seguindo aqui, a relação entre as escalas. Vamos lá. Vamos colocar aqui 3 escalas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Escala Celsius, eu vou botar o ponto fixo fundamental aqui embaixo, o 0. Aqui em cima, o 100. Para Fahrenheit, o 32, que corresponde ao 0. E vaporização, 212. Kelvin, 273. E o ponto aqui de ebulição ou de vaporização é 373. Legal. Ah, professor, quer dizer que o cara que está a 100 Celsius tem a mesma sensação térmica do que o cara que está a 212? Exatamente. A mesma sensação térmica do cara que está a 373. A diferença é que a leitura é diferente. É a mesma coisa que você olhar numa régua medida em centímetros e ler 50 centímetros e uma medida em metro e ler 0,5 metros. Beleza, eu vou colocar aqui no meio. E se eu não quisesse saber desses pontos fixos fundamentais? Eu quero a temperatura em Celsius, uma Fahrenheit e uma em Kelvin. Eu faço o que eu chamo de orelhinha, orelhão. O orelhinha é a variação entre esses pontos menores e o orelhão a variação entre os pontos maiores. Legal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o famoso orelhinha sobre orelhão. Como é que funciona a orelhinha sobre orelhão? Ó, orelhinha, θc menos 0 sobre 100 menos 0. Legal? Igual a θf menos 32 sobre 212 menos 32. Legal? Igual a θk menos 273 sobre 373 menos 273. Aqui vai dar temperatura em Celsius sobre 100 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 180 igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 100. Se eu quiser agora melhorar um pouquinho essa conta, eu posso simplificar todo mundo por 20. Todo mundo aqui, o máximo divisor comum entre todo mundo é o 20. Beleza. Isso vai ficar assim, ó. A temperatura em Celsius sobre 100 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Beleza? Aqui é sobre 5 igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Eu repeti o 100 aqui, mas simplificou logo de uma vez. Bom, se eu quiser fazer entre Celsius e Fahrenheit, eu posso fazer o seguinte, ó. Vir aqui, temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32
sobre 9. Beleza? Posso colocar assim, não tem problema nenhum. Se eu quiser fazer de Fahrenheit para Kelvin, eu posso fazer temperatura em Fahrenheit sobre 9 igual Kelvin menos 273 sobre 5. Legal? Posso fazer assim. Se eu quiser fazer entre Celsius e Fahrenheit, eu já posso simplificar o 5 aqui. Celsius e Kelvin, eu posso simplificar o 5. Posso fazer assim, ó. Temperatura em Celsius sobre 5. E aí já matar esse 5. Aí deixar logo sobre 1. Igual a temperatura em Kelvin menos 273. O que faz com que fique assim, ó. Celsius assim. E a temperatura em Kelvin como se fosse a temperatura em Celsius mais 273. Beleza? A gente pode colocar assim também. Legal. Beleza. Vamos seguir aqui. Mas se for sobre variação, como é que eu vou fazer? Bom, reparo que aqui em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Em Celsius eu vou de 0 até 100. Em Fahrenheit eu vou de 32 a 212. Em Kelvin eu vou de 273 a 373. Legal? Bom, essa variação daqui, essa variação em Celsius, ela é proporcional a 100. A variação em Fahrenheit é proporcional a 180. A variação em Kelvin também é proporcional a 100. Ou seja, a gente faz uma relação entre elas. A relação vai dizer o seguinte, ó. A variação da temperatura em Celsius sobre 100 é proporcional também, né? A variação da temperatura em Fahrenheit sobre quanto? 180. Igual a variação em Kelvin sobre quanto? 100. Eu posso simplificar por 20 também cada um deles e eu vou ter o seguinte. A variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Igual a variação da temperatura em Kelvin sobre 5. Legal. Olha só. A gente pode fazer uma relaçãozinha aqui, ó. Se você simplificar, você vai notar que a variação em Celsius é igual a variação em Fahrenheit sobre 1,8. Isso quer dizer que a cada 1 grau que sobe em Celsius, em Fahrenheit eu tenho 1,8 graus subindo. Sacou? Então, a cada 1 grau que suba em Celsius, eu subo 1,8 em Fahrenheit. Legal? E aí, beleza. Isso aqui é só uma relaçãozinha, tá? Só uma relaçãozinha. Se eu pegar a variação em Celsius e em Kelvin, eu reparo que a variação em Celsius ela é igual à variação em Kelvin. Se aumentar 20 em Celsius, aumenta quantos em Kelvin também? 20. Legal? E se variar 1 em Celsius, varia 1,8 em Fahrenheit. Legal? Beleza. Vamos ver aqui uma aplicação rapidinha. Converta 25 Celsius para Fahrenheit. Vamos lá. Ó, aqui. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Ah, mas você não tinha colocado θc? Legal, você pode colocar assim também. Vamos lá. Então vai ficar 25 sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. Aqui vai cancelar, vai dar 5. Fica 5 vezes 9, fica 45 desse lado daqui. 45 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. A temperatura em Fahrenheit vai ser 45 mais 32. A temperatura em Fahrenheit vai ser
77 graus Fahrenheit. Legal? E se passa 50 Celsius para Kelvin? Olha só, K é igual a C mais 273. Como é que fica? Temperatura em Kelvin é igual em Celsius, 50 mais 273. A temperatura em Kelvin é igual a 323 Kelvin. Beleza? Pessoal, até a próxima e passa o vídeo que tem mais coisa de termometria aí. Valeu? Um abraço.